Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem se fala é seu irmão em Cristo Jesus, Kleber da Silva. Eu resido na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil. Estou aqui para testificar uma experiência da parte do Senhor que eu tive nessa madrugada, Labacuxerebecalamassou. Glórias a Deus, aleluia, essa madrugada, de segunda para terça, glórias a Deus. Uma visão a respeito dos últimos dias. E assim eu vou relatar para os irmãos. Hoje eu congrego na Igreja Pentecostal Restauração de Família, aqui da cidade de Novo Hamburgo. Bom, irmãos, assim foi a experiência que eu tive da parte do Senhor. Estava eu num lugar alto, eu olhava uma certa direção, como fosse um caos, uma trevas pura vindo daquela direção. E nisso, com abrir e fechar os olhos, eu já me encontrava no meio de uma multidão de pessoas correndo de uma maneira com muito medo, com pavor, correndo uma certa direção à minha esquerda, um ponto alto, como fosse um campo. E só que ali era um lugar vulnerável. Eu via aquele lugar que eu não via como um lugar assim como se fosse para se esconder, para se proteger de um perigo iminente, entende, irmãos? Mas eu vi aquela multidão de pessoas correndo para lá, eram muitos. E nisso, quando eu vejo uma voz falando no meio daquele grupo de pessoas, ele ficou louco, ele deu ordem para assassinar os cristãos ou levar para ser torturado. Então eu tive a ciência, através do Espírito Santo, que era uma multidão de pessoas correndo, como se fosse um animal fugindo de um predador que está a ponto de devorá-lo, pois assim ele se encontrava. Tamanho medo, tamanho pavor, que não sabia o que fazer, aquela situação que estariam que enfrentar. E nisso eu olho à minha direita, vejo um grupo de pessoas, e eram poucos, indo para uma região alta, uma floresta, e lá eles entravam e não se via mais, eu não tinha visão, a visibilidade daquele grupo de pessoas. E nisso eu vejo comigo, eu devo ir para lá, acompanhar aquele grupo. É uma minoria, é poucos, mas estou indo para um lugar onde apresenta uma segurança, uma proteção, onde eu não sou visível para o anticristo. E nisso eu olho, eu vejo a minha filha que está no meio daquele alvoroço, ali aquele grupo de crentes que estava em pânico, pavor e medo à minha esquerda. E eu chamo ela, é minha filha, ela só tem 8 anos de idade. Esther, vem aqui com o pai, venha comigo, não vai para essa direção, vem aqui com o pai, pois eu sei um outro lugar onde vai trazer segurança para nós. E nisso eu pego ela, vem correndo até os meus braços e levo naquela direção à minha direita, onde se encontrava aquele grupo de cristãos. Alcanço a minha filha a eles. E nisso eu vejo ali junto com aquele grupo de cristãos, meu irmão de sangue e também o meu sobrinho. E nisso eu falo, eu já volto, eu tenho que pegar a minha filha, a Larissa. A Larissa, ela só tem 2 anos de idade. E fui correndo rapidamente
Peguei ela, pus no colo, fui correndo em direção àquele grupo que é a minoria de cristão. Acesso, subo a terra ali. Tem alguns obstáculos, mas dá para passar normalmente, que eu via na visão. E consigo aquele acesso que parecia mais um pouco dificultoso para chegar até ali, mas consigo chegar em paz e segurança. E nisso estou eu ali junto com aquele grupo de cristão. Só que aquele grupo de cristão que era minoria não trazia um semblante de pânico, não trazia um semblante de medo, de pavor. O semblante deles era de paz. Em meio àquela floresta que era escuro, mas a glória do Senhor estava no meio daqueles cristãos. O Senhor estava no nosso meio. Ele iluminava ali os cristãos. Era como fosse a luz em meio às trevas. Mesmo os cristãos estando naquela floresta, na noite o Senhor iluminava. O Senhor é como fosse uma lâmpada, e a presença do Senhor estava no meio dos seus escolhidos, no meio dos seus eleitos. E nisso o Espírito Santo me trouxe algumas passagens da Sagrada Escritura para repassar para a igreja do Senhor. A palavra diz em 1 Coríntios 2:15, 16: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente com Cristo. O Espírito Santo trazia essa passagem porque o crente espiritual discerne os tempos e estações. O crente espiritual, ele tem o conhecimento da Sagrada Escritura. Ele é instruído pelo Espírito Santo. Como os irmãos viram que a grande multidão de pessoas que não vão estar preparadas para aquela hora, aquele grupo enorme de crentes correndo, apavorado, com medo e pavor, que eu via à minha esquerda, são crentes que creram que não viriam o anticristo, que não nem sequer passaria nem sequer o princípio de dores, que não seriam perseguidos. Esse era o grupo de crente que não era espiritual, que não discerniu, que não fez prova com o Senhor, que acreditava em todo vento de doutrina, engolia tudo que os mestres passavam, que os pregadores passavam, mas não examinavam com Cristo. O que está escrito em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Em vez de fazer prova com o Senhor, examinar a Sagrada Escritura, orar e jejuar, para ter uma revelação com mais clareza da parte do Senhor, seja em sonho, visão, um arrebatamento de sentido, conforme o querer do Senhor, em revelar aquele que faz prova com o Senhor. Por isso que se encontravam daquela maneira, apavorados, com medo, com terror, porque eles não estavam preparados para enfrentar aqueles tempos. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Esses tempos difíceis que virão, que todo crente terá que enfrentar. Olha o que está escrito em Mateus 2, 13, versículo 14. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Irmãos, o crente espiritual, o crente que tem intimidade e comunhão com o Senhor, ele terá a direção do Senhor.
O anjo do Senhor vai nos orientar, da mesma maneira que orientou José a sair, porque Herodes veio fazer tamanha perseguição, Labacuxerebecai, para matar todo recém-nascido, Labacuxerebecai, Labassorebecai. Por isso, José não pensou duas vezes e saiu naquela noite com Maria, Labacuxerebecai, e tomou o menino, Labacuxerebecai, Labassorebecai, Labassou. Oh, aleluia, glórias a Deus. Porque o crente que não estiver preparado para esses dias, vão ser que nem aquela multidão que estava à esquerda, apavorado, com medo, indo para um lugar visível, facilmente vulnerável para o ataque do anticristo, para ser levado à tortura e ser morto o fio da espada. Lavando chorebecai. Quem são aqueles crentes que creram no pré-tribulacionismo? Aquele crente, quem sabe, que está apego aos bens materiais, às coisas desse mundo, só pensa em comer, beber, casar e dar-se em casamento, como Jesus disse, que ser como os dias de Noé, como os dias de Ló, e não estão com a fé aperfeiçoada para aqueles tempos para enfrentar a perseguição. Por isso que entraram em tamanho pânico. E com certeza esses vão ser os primeiros que vão ser martírio. Esses vão ser os primeiros a ser levados à tortura. E quem sabe vão ser os primeiros que vão negar a Cristo. Que não vão saber, não estão preparados para enfrentar aquela situação. Não estão com a fé firmada na rocha. Conta em Mateus 7, 4 e 5. O homem prudente alicerça a casa na rocha, e não areia. Labacuxerebecai bassou. Eramandu xerebecai labassorebecai labassorebecai. Continuando, irmãos. E o Senhor me trazia também Salmo 91. Aquele que habita escondido de notícia, sombra onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor, ele é fiel. Como eu encontrei aquele grupo de cristãos naquela floresta, aleluia, glórias a Deus, eu vi que os cristãos ali estavam protegidos. Porque quando eu vejo, aleluia, aquele lugar, ali a presença do Senhor, eles não estavam em um lugar onde era visível para o anticristo. Eles não estavam em um lugar onde era visível para o inimigo, que com certeza vai enviar o exército para perseguir os cristãos. Aleluia, glórias a Deus. A sociedade vai ter uma lavagem cerebral, porque o cristão vai ser considerado como criminoso, como malfeitor, abacuxerebecai. Mas o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, e nós não estava sendo visível para o anticristo, que é um predador, uma fera, para tentar devorar os cristãos remanescentes, labacuxerebecai, até a hora que a trombeta soar, labacuxerebecalamandochorabahai, eramandochorebecai. O que está escrito em Êxodo 13:21. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Como eu relatei, aquele grupo minoria de cristãos, a presença do Senhor estava no meio deles, que iluminava o caminho deles em meio a uma floresta durante a noite, mas é como se tivesse a luz do dia no meio deles. Abacuxerebecai. Assim como o Senhor foi com Moisés, com seu povo no Egito, retirando eles do Egito, levando para o deserto, guardando em todas as áreas, vindo maná vindo do céu, água sendo rojada na rocha, enviando alimento. Assim será o Senhor para os crentes remidos, os salvos que estarão preparados para esses dias. O mesmo Deus que orientou Elias para ir entre as montanhas,
E Abacuxere beber da água do rio e deu ordem aos corvos para trazer a carne, é o nosso Deus. Assim será conosco no momento da perseguição. Labacuxerebecabaçou. O mesmo Deus que multiplicou os peixes e os pãezinhos é o mesmo Deus que estará com a igreja no momento da perseguição. Labacuxerebecabaçou. Eramassorebecamadai-sorebecaibaçou. O que está escrito também em Lucas 18, versículo 8: digo vós que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia, glórias a Deus. O crente, para enfrentar esses tempos que virão, precisa ter essa fé aperfeiçoada. O que a palavra diz em Romanos 1, versículo 17? O justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5, 7. Não andamos por vista, mas pela fé. Romanos 10, 17. A fé veio pelo ouvir a palavra. O mesmo Deus que operou no passado, guardando Elias no momento da perseguição, guardando Moisés, o povo de Deus, lá do deserto. O mesmo Deus que na graça multiplicou os peixes e os pães e saciou a fome de toda aquela multidão. Eu podia falar inúmeros relatos de passagem que o Senhor foi com a igreja, que Ele foi com os seus eleitos, que Ele foi com os seus escolhidos e nunca deixou desamparado. Mas como irmãos, aquela multidão de crentes que estavam, ainda que eram muito grandes, eram números enormes de crentes, que não tem como se contar, que estavam passando pelo medo, pelo pânico e visualmente sofriam as consequências gravíssimas na mão do anticristo. Seriam os primeiros a ser martírios, os primeiros a ser levados à tortura e também, com certeza, muitos ali negariam o Senhor, porque não estavam com a fé aperfeiçoada, com a intimidade e comunhão com o Senhor para suportar aqueles tempos difíceis que viriam. Aqui eu encerro esse testemunho. Os irmãos façam prova com o Senhor, porque quem convence o homem, aleluia, é o Espírito Santo. Que os irmãos examinem essa visão, que os irmãos examinem a Sagrada Escritura, que os irmãos se sentirem a paz do Senhor, buscar uma revelação maior, dobre o seu joelho, ora, jejua, busca o Senhor lá de madrugada, busca o Senhor lá no monte, mas não deixe de ser prudente, não seja um tolo nércio, vá. O homem quer morrer uma só vez, depois segue o juízo. Use a oportunidade que tu tem, busque a face do Senhor, não consulte homens, placa, denominação, consulte o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te esclarecer, porque está escrito: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem. Eu dou a vida eterna e ninguém há de arrancar das minhas mãos. Fiquem com essa palavra. Deus abençoe a todos.